Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e necessário, que são as regras e os limites que nós devemos inserir na educação dos nossos filhos. Nós sabemos que é de fundamental importância os limites e as regras na educação. Isso porque irá permitir adultos mais independentes, responsáveis, preparados para lidar com as frustrações e com as questões do dia a dia que irão enfrentar. Sabemos também que a disciplina é algo essencial na educação dos nossos filhos. E a disciplina, ela precisa estar presente em todas as fases da infância e da adolescência, para que essa criança ou esse adolescente comece a lidar de forma mais consciente e respeitosa e até mesmo segura daquilo que é permitido ou não, para que ele no futuro não tenha dificuldade de respeitar as regras que são colocadas muitas vezes no local de trabalho, na convivência social, nos lugares públicos de uso coletivo. Então, é necessário limites e regras em toda a situação de nossas vidas e em todas as fases. Muitas vezes, nós nos deparamos com pais que fazem barganhas com os filhos, né? Que oferecem recompensas em trocas de boas condutas. Nós sabemos que é uma prática que pode ter efeitos imediatos, mas que a longo prazo pode causar prejuízo. Então, é importante conscientizar o seu filho de que ele precisa realizar aquela regra, aquele comportamento, não porque ele vai ser recompensado de alguma forma, mas porque deve ser feita daquela forma, porque aquela forma é a correta. Porque senão você ensina para o seu filho que para ele ter um bom comportamento, ele precisa ser sempre recompensado. E aí você ensina valores que nem sempre ele vai conseguir no meio em que ele vai estar atuando, seja na sociedade, seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente de interação social ou escolar. Então, a recompensa, ela pode ser positiva inicialmente, mas depois vai trazer prejuízos. Até porque você vai acabar ensinando para o seu filho que ele precisa aceitar a ser subornado em algumas situações. E aí você acaba tendo contradições com aquilo que você quer ensinar para o seu filho. Porque no momento em que eu digo, se você executar determinada coisa, se você se comportar de determinada maneira, ou se você tiver tais comportamentos, você vai ganhar isso. Então, o que eu ensino para o meu filho? Que ele pode aceitar a ser subornado para conseguir aquilo que ele talvez deseja em algum momento. Então, nós precisamos ter muita cautela em relação à questão das recompensas. Outra coisa também que a gente precisa ter muito cuidado são as punições. Porque as punições, além delas deixarem muitas vezes ressentimentos e traumas
nas crianças e nos adolescentes, as punições também, às vezes, reforça comportamentos, não porque a criança tem conscientização de que aquele comportamento não deve ser praticado, mas deixa de praticar por não ser punido. Então, nós precisamos ter esse cuidado. As punições, elas estão possibilitando aprendizado do que é certo e do que é errado, ou ela está possibilitando a criança temer o castigo que vai ter e não realizar. Então, nem sempre as punições terão o efeito que nós desejamos. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos também estar sempre priorizando o diálogo. Quando nós sentamos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, e nós conversamos sobre as condutas inadequadas, sobre os comportamentos inadequados, deixamos eles falarem, nós também damos o nosso parecer, nós permitimos um vínculo afetivo mais seguro e essa criança, de repente, consegue ir adaptando os seus comportamentos, aceitando melhor as regras que são muitas vezes impostas pelos pais. Então, estabelecer essa comunicação, esse diálogo de forma segura é muito importante. Você precisa mostrar que você tem autoridade, mas não deixar que essa autoridade tome uma proporção a ponto dessa criança ou desse adolescente não se sentir compreendido, não se sentir amado, não se sentir acolhido. Precisamos também fazer os acordos. Quando nós sentamos com o nosso adolescente ou com a nossa criança e estabelecemos alguns acordos, nós possibilitamos que eles não se frustrem e nem se deparem com uma situação de um nível de ansiedade muito intenso. Então, se eu vou com uma criança a um supermercado e eu saio de casa e deixo acordado com ele que nós vamos ao supermercado, você só irá escolher 3 biscoitos, por exemplo. Se você optar em escolher mais de 3, não será permitido. Então, essa criança já tem uma prévia do que vai acontecer nessa ida ao supermercado, de que ele só terá a opção de escolher 3 biscoitos, que não vai ser possibilitado mais de 3. Então, essa criança já sai de casa preparada para o comportamento que você terá com ela quando estiver no supermercado e ela exigir outras coisas além daquilo que foi permitido. E isso ameniza conflitos, evita que essa criança tenha um nível de estresse muito intenso, que se depara com uma crise de ansiedade muito grande. Então, os acordos são muito satisfatórios também para permitir que a criança ou adolescente entenda melhor as questões de regras e de limites. Nós precisamos também estar muito atentos à questão das ameaças, porque às vezes nós ameaçamos a nossa criança ou nosso adolescente caso ele não execute alguma coisa que nós desejamos, que nós determinamos, ou que nós não vamos aceitar de repente determinada conduta e aí nós ameaçamos fazer alguma coisa. É importante que quando essa ameaça ela não é cumprida, de certa forma, você perde a autonomia com o seu filho
com o seu adolescente. Então, se você fez uma ameaça, o que normalmente não é muito adequado, você precisa dialogar, conversar, fazer acordos. Mas se você optou em fazer uma ameaça, essa ameaça precisa ser cumprida para que você não perca a sua autoridade. No momento em que você faz uma ameaça, você precisa concretizá-la. E é preciso conscientizar a sua criança, o seu adolescente, do porquê ele está recebendo aquela punição. Explicar que toda ação tem uma reação, tem uma consequência. E uma vez que não cumpriu aquilo que ficou combinado, aquilo que foi estabelecido, que ele está respondendo de alguma forma, sendo punido, tendo uma consequência com relação ao seu mau comportamento. Não é uma prática muito aconselhável, né? Porque muitas vezes os pais não conseguem cumprir com as ameaças que fazem aos filhos. Mas uma vez feita, é necessário cumprir. E nós precisamos também ter muito cuidado com a autonomia dos parceiros, dos envolvidos na educação da criança. Os pais precisam sempre estarem dialogando antes de propor qualquer coisa aos seus filhos. Então, não é o pai tirar a autoridade da mãe, a mãe tirar a autoridade do pai e vice-versa. Porque as crianças ficam muito perdidas quando o pai direciona de uma forma, a mãe direciona de outra forma, e ele fica confuso a quem ele deve ou não obedecer. Então, um não deve tirar a autoridade do outro, mesmo que não concorde com aquela atitude. Um pouco depois, quando a criança não estiver mais por perto, que o casal possa estar sentando e conversando sobre a situação. Mas naquele momento, que seja permitido que aquele que está direcionando a situação tenha autonomia para realizar a abordagem da forma que acha mais conveniente. Então, é importante que os pais estejam sempre fazendo uma troca com relação ao que pensa, ao que vai falar, ao que vai combinar, para que eles estejam unidos, para que eles estejam informados da decisão um com o outro, para que essa criança tenha um direcionamento tanto do pai quanto da mãe de forma igual, para que ele não se sinta perdido, para que ele não se sinta dividido entre duas formas de educação. Nós sabemos que educar nem sempre será fácil. Nós sabemos também que impor limites e regras muitas vezes é difícil, é doloroso, é sofrido, mas nós precisamos estar preocupados com o futuro dessa criança e desse adolescente. Porque se ele não aprende a ter regras e limites desde a infância, provavelmente ele vai se tornar um adulto também com dificuldades para lidar com as regras e com os limites que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos. Então, que você não abra mão da boa comunicação, da autoridade e do afeto também, para que você seja capaz de educar pessoas que se tornem futuramente responsáveis,
autônomas, preparadas para lidar com os conflitos da sociedade e os conflitos pessoais que provavelmente também irão fazer parte da vida do seu futuro adulto. Um abraço carinhoso e boas reflexões.